Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. A Consulta ao Doutor está no ar e deixa eu te lembrar que hoje, primeira sexta-feira do mês, é o dia que a gente foca o nosso bate-papo para cuidar dos nossos bichinhos, para cuidar da saúde dos nossos amiguinhos de quatro patas. É o dia, claro, do nosso Consulta Pet. Pois é, pessoal, é o dia que a gente deixa reservadinho na nossa agenda para falar sobre a saúde desses nossos amiguinhos de quatro patas que nos fazem companhia, que nos ajudam bastante a cada dia. E por que não olhar com mais atenção para a saúde deles? Hoje estaremos divididos por blocos. Vamos falar no primeiro bloco sobre saúde oncológica. Pois é, gente, infelizmente nossos amiguinhos de quatro patas também são acometidos por diferentes tipos de câncer e assim como em nós humanos, o diagnóstico precoce é essencial para definir, é claro, qual é a expectativa de vida e a qualidade de vida para eles, né? Por isso, então, a importância da gente trazer informação de qualidade para você que nos assiste. Vamos falar sobre os desafios do diagnóstico, quais são os sinais de alerta que a gente precisa estar, é claro, atentos e as opções de tratamentos. E no segundo bloco, a gente vai falar sobre doenças dermatológicas. Pois é, e o quanto, gente, algum sinalzinho, algum abaulamento, por exemplo, pode muitas vezes passar ali despercebido por nós e ser, infelizmente, um indicativo para alguma doença que precisa, é claro, da nossa atenção e da nossa ação com urgência. Se você lembrou de alguém a quem essas nossas duas consultas são importantes e necessárias, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, porque é como eu sempre digo aqui, informação boa é informação compartilhada. E como essa consulta foi marcada para você, não deixe de aproveitar, é claro, essa oportunidade. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E já temos a nossa primeira enquete acontecendo neste exato momento no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Caso você ainda não nos siga, não deixe de nos seguir. Afinal de contas, a gente adora publicar diversos conteúdos por lá, trazendo informação também fora da televisão, gente, na nossa rede social. Diretor, coloca, por favor, a nossa primeira enquete na tela. Então vamos lá, qual aspecto você considera mais importante nos cuidados oncológicos com os pets? Diagnóstico precoce e exames regulares? Ou você acha que o tratamento personalizado e um acompanhamento constante é que podem vir a fazer toda a diferença no desfecho dessa história? Controle da dor e a promoção do bem-estar do animal, essa é uma questão que para você é mais importante? Ou apoio emocional e envolvimento da família no processo? Afinal de contas, esse processo, gente, é de fato desafiador. Vamos então conhecer quem é o nosso participante, o nosso convidado de hoje. Já te aviso que ele já esteve aqui, inclusive, no passado não muito distante, no nosso programa de estreia, quando a gente definiu que iria trazer a cada primeira sexta-feira do mês a nossa Consulta Pet à tona. Vamos então reapresentá-lo a você. Vamos lá, Diego de Matos, cirurgião veterinário. Com 17 anos de formação, ele realiza o sonho de infância de dedicar a vida ao cuidado e bem-estar dos animais. Enfrenta os desafios da profissão com coragem e está sempre em busca de atualização e aprimoramento. Seu grande diferencial está no trabalho sensível e especializado com pets em tratamento oncológico, oferecendo acolhimento e qualidade de vida mesmo nos momentos mais delicados. Diego, seja mais uma vez bem-vindo aqui no Consulta. Olá, Dani. Muito obrigado aí por novamente estar aqui novamente. Passar essas informações são importantes, né? O assunto, pessoal, obviamente não é um assunto fácil, mas é mais um dos assuntos que a gente sempre pontua aqui, é a importância da gente ter a informação certa, a informação de qualidade, porque vai definir muita coisa, né, na saúde, é claro, no bem-estar dos nossos amiguinhos de quatro patas. Queria entender um pouco por onde que caminha essa questão do câncer nos animais, porque a gente tem visto, é claro, nós humanos, por diversos fatores ambientais, pela questão da longevidade, enfim, o quanto tem crescido os casos. E nos nossos amiguinhos pets, essa realidade também se faz presente? Faz e muita, né?
Então, quando o tutor ele observa, ele vai sempre mandar ali, ó, olha, notei uma foto ali, manda por WhatsApp, olha, notei esse aumento, ou ele vai até o consultório já perguntando, olha, não está legal, tem esse aumento, durou de uma semana para outra, né? A gente também tem outros clientes que às vezes deixam por um tempo maior, né, para levar ao consultório, né? Imaginando que às vezes, isso aqui vai sumir, isso aqui não é nada, e é algo importante ali que está desenvolvimento no paciente. Entre os primeiros sinais, a identificação do dono e a ação de fato, existe um tempo aí, não é, doutor? Exatamente. Então, isso daí influencia também o fator diagnóstico, né? Então, para nós ali, quanto antes levar no consultório, trazer para a gente avaliar o paciente é melhor, né? Então, a gente entender o tamanho, né? Entender as formas, né? Porque a gente lida com vários tipos de tumores, eles lidam de diversos tipo de crescimento mais lento, mas às vezes ele é algo maligno, né? Então, às vezes, ele tem um crescimento muito mais rápido e às vezes ele é um tumor benigno, né? Então, cada um tem as suas classificações. Por que os pets têm câncer? Hoje, o que a gente observa mais, né? Fatores genéticos, né? É o que a gente leva mais em conta, né? Fatores alimentares, às vezes alguns pacientes ali que não têm um bom manejo onde que coloca a raçãozinha deles, né? O armazenamento correto, pode desenvolver fungos ali que estimulam, são mais carcinogênicos, estimulam mais a produção de câncer. Alguns outros fatores ali desse paciente que pode estar de acordo com o hormônio, né? Então, às vezes, alguns tipos de tumores têm crescimento, tanto o hormônio masculino como o hormônio feminino também estimulam esse desenvolvimento. Entendi. Entre cães e gatos, qual é mais acometido? E, inclusive, queria entender um pouco com relação às raças. Existem raças que têm uma predisposição maior? Isso, existe. Se a gente for comparar cão e gato, a casuística maior nos cães, muito maior, né, do que nos felinos, tá? A gente, às vezes, tem algumas raças que elas são mais predispostas a desenvolver os cânceres, né? Poodle, Maltese, Shih Tzu, né? Então, Dachshunds também tende a desenvolver alguns tipos de tumores, principalmente os mamários, né? E nos felinos também a gente encontra alguns tipos de tumores, mas eles são um processo evolutivo muito mais rápido, né? Então, aquela neoformação que se apresenta em uma semana ali, às vezes dobra, triplica de tamanho para outra, né? Então, a gente também tem esses dois processos nos dois ali. Entendi. Entre cães e gatos, a gente então pode vir a dizer que um câncer em um gatinho ele pode ser mais agressivo do que em um cãozinho. Exato, né? Então, a gente for colocar os tumores de mama, né? Nos felinos, né? Às vezes, em 1 ano de idade, ali, elas já desenvolvem e a gente tem que passar para ali para fazer uma cirurgia mais radical, né? Então, a gente já tirar já as 2 cadeias mamárias. Já nas fêmeas caninas, então a gente tem já aquele protocolo, olha, a gente retira uma cadeia mamária, ou a gente observa ali, se a gente pode fazer uma cirurgia que a gente pode tirar algumas glândulas, né, da mesma cadeia. Então, tudo isso a gente depende do paciente, mas nas caninas fêmeas, né, então a gente tem ali entre 4 e 6 anos de idade ter esse desenvolvimento. Tá? E é, assim, considerado bastante cedo, né? E rápido também. Queria que você falasse um pouco sobre quais são os tipos mais comuns. Olha, nos tumores, nos cães, né? Os carcinomas são o que mais acometem eles, né? Depois a gente vai tendo os mastocitomas, tumores mais agressivos ali, né? Sarcomas, né? Então, eles podem estar em todas as regiões, né? Pode estar na boca, pode estar no lábio, pode estar ali no pescocinho, ou na região das glândulas mamárias, ou até na região perineal, né? Então, a gente não tem um local sempre diagnosticado ali. Então, cada paciente ali pode desenvolver no corpinho todo dele. Entendi. Tem algum específico que você tem visto que está cada vez mais frequente, tanto em cães quanto em gatos? Hoje a gente observa mais os tumores cutâneos, né? Então, é o que mais a gente tem de eleição aí, que a
às vezes é chamado para prestar um serviço ou ali no consultório, né? São os tumores ali cutâneos, né? Então eles podem favorecer tanto a região torácica, região abdominal, né? A gente também tem os cânceres, né? De mama, né? Também a gente vê agora de outubro rosa, né? Então é uma influência maior que a gente vem tendo aí nos nossos pacientes. E quando a gente fala sobre o câncer de mama, ele também pode acometer machos? Pode, é muito mais raro, mas também existe esse processo, tá? Entendi. Não existem raças específicas, mas podem acometer. Vamos trazer aqui para quem está nos assistindo, inclusive, quais são os sinais de alerta que precisam ter ali uma atenção mais especial para a gente não negligenciar e não deixar passar batido. Que a gente deve sempre colocar em prática, palpar o nosso cãozinho ou gatinho, né? Passar a mão nele, ter o conhecimento, né? Não só aquele conhecimento do dia, da rotina dele, né? Mas daquele conhecimento, olha, ele começou a mancar, ou teve um aumento de volume. Às vezes o que dificulta mais o tutor são aqueles cãezinhos ou gatinhos mais peludinhos, né? Que às vezes a gente não vai notar ali quando ele está maior. Existem, por ser uma doença silenciosa, né? Então tem alguns que em algumas regiões ali a gente consegue observar mais, outros menos, né? Mas eu acho que o tutor, ele tendo conhecimento ali, palpando direitinho o cãozinho, o gatinho, eu acho que já é a gente traz um alerta muito mais rápido. Um carocinho é importante analisar, checar, levar até o seu veterinário para que ele possa vir avaliar. Pode não ser nada, pode ser só um acúmulozinho de gordura, mas pode, infelizmente, ser um indicativo de câncer e quanto antes isso for diagnosticado, melhor. Existe algum sintoma com relação ao comportamento que possa ser avaliado também? Tem alguns cãezinhos que depende do tumor. A maioria dos tumores, eles são indolores, né? Quando existe alguns tipos de tumores que eles são mais agressivos, seria uma malignidade maior, então a gente começa a ver o quê? O emagrecimento desse paciente, tá? Mas é um emagrecimento progressivo. Então vamos pensar que em uma semana, 2 semanas, esse paciente perdeu 100 gramas, já equivalente comparado a nós, já é peso que ele vem perdendo. O claudicar, né? Então, esse cãozinho às vezes pode ter um tumor ali que ele está em alguma região que passa um tendão, um nervo ali, né? Então, isso vai influenciar às vezes mancar ou chegar em alguma região ali, ter um edema. Então, a gente vai notar, vai dificultar também nesse andar. Às vezes pode diminuir o apetite, né? Então, isso influencia bastante. Por isso que é tão importante a gente estar atento, né, a essa mudança no comportamento, que só os donos sabem como aquele cãozinho se porta, de que forma que ele convive, ele se relaciona no dia a dia. E aí qualquer mudança ali já é também um indicativo para que você esteja em alerta. Temos perguntinha da nossa audiência, a participação do público. Vamos então conferir quem é que está aqui participando da sua consulta com hora marcada. Araújo, de Bacabal, Maranhão. Boa tarde a todos, boa tarde para você também, Araújo. A castração pode influenciar de forma positiva para os cães ou não muda nada? A castração, ela muitas vezes é determinante, doutor? Olha, hoje, para prevenção de câncer de mama, né, a castração ela é o mais indicado, né? A maioria dos tumores de mama, eles são hormônio dependentes. Então, eles precisam do hormônio, da progesterona e estrógeno, para se desenvolver. Se a gente castra essa paciente, né, às vezes tem um indicativo, olha, se você castra lá antes do primeiro cio, você não vai ter o desenvolvimento da glândula mamária, então você vai ter menos tecido mamário para desenvolvimento do câncer. Só que hoje já começa a observar o que a castração precoce pode levar, né? Então, se a gente for pensar no intuito de prevenção de câncer de mama, a castração ela vai prevenir realmente, né, algum outro fator genético, algum outro tipo de tumor que pode desenvolver ali. Isso a gente não vai conseguir eliminar. A gente diminui bem a probabilidade, mas também a gente causa outras alterações no corpo desse paciente, né? Desenvolvimento, incontinência urinária. Alguns cânceres estão vindo, agora a gente está observando pela castração precoce ou castração dessa paciente, está desenvolvendo ali esses tipos de câncer. E esse precoce que você trouxe aqui na sua fala, ele seria antes do primeiro cio
ou não? Já no primeiro cio já pode ser considerado uma castração precoce? A precoce seria antes do primeiro cio. Antes do primeiro cio. Porque você não deixa desenvolver, vamos dizer assim, ela estaria ali entrando na puberdade, né? Desenvolvendo as glândulas mamárias. E isso pode estar associado ao desenvolvimento de outros tipos de câncer. Exatamente. Isso que não é necessariamente o melhor caminho a ser seguido. Exato. Então, a gente lida com muita probabilidade, né? Então, existem pacientes que, às vezes, a gente já observa ali ancestrais que desenvolvem câncer de mama. Então, às vezes, a gente castrando ali, às vezes no período primeiro ali, do primeiro cio, mas entre o primeiro e o segundo, para ela se desenvolver, né, crescer, a gente ajuda e diminui bastante esse... Eu vou aproveitar essa pergunta do Araújo e vou trazer uma outra dúvida que eu já ouvi e eu não tenho certeza se isso é fato ou se é uma mentira, né? Um mito ali bastante divulgado aí entre nós, que é com relação ao cruzar, né? Se você cruza o animal, você diminui então as chances dele ter câncer. Isso é mito ou é verdade? Isso é um grande mito, É né? um grande Então, mito. isso não vai influenciar a paciente desenvolver câncer ou não. Se ela já tiver uma predisposição, Não né, vai mudar em nada. não vai mudar em nada. Entendi. Araújo, muito obrigada, viu, pela sua participação. Enriqueceu bastante aqui o nosso bate-papo. Vamos para a próxima pergunta da nossa audiência na tela. Então vamos lá, agora a pergunta do Jorge, aqui de São Paulo. Jorge, seja muito bem-vindo também. Teria alguns alimentos que causam câncer nos pets? O chocolate, por exemplo. Vejo uma pergunta bastante honesta aqui do Jorge, não é verdade? Será que ele dá chocolate para o... A gente tem os facilitadores ali, né? O chocolate em si, ele vai causar uma grande intoxicação no organismo dos pacientes, né? Isso é a longo prazo, né? Então, aquele pedacinho ali pode levar, mas ele não vai fazer esse paciente desenvolver um câncer ali, mas vai trazer grandes agravos na saúde desse paciente, né? Então, a gente vai ter uma grande sobrecarga hepática, então a gente vai lesionando ali, a gente tem uma influência inflamatória no sistema digestório desse paciente. Tá? Aproveitando então essa dúvida do Jorge, eu queria entender os comportamentos que nós tutores podemos vir a ter achando que a gente está ali agraciando o nosso cachorro, compensando ele de alguma forma, nosso gatinho também, e na verdade isso pode vir a ser não muito bom para ele, assim, que pode, enfim, levar a um desfecho como esse nosso tema de hoje, que é a respeito do câncer nos nossos pets, que a gente precisa ali recalcular a nossa rota. Exatamente. Então, hoje existe os petiscos próprios para eles, né? Mas vamos pensar o seguinte, são petiscos, né? Eles não vão superar ali o valor nutricional que seria de uma alimentação ali balanceada para esse paciente, tanto uma ração industrializada como uma alimentação ali caseira balanceada para o nutrólogo veterinário. A gente pode oferecer frutas, né? Depende das frutas também, né? As frutas cítricas a gente não pode oferecê-lo para eles. Existem frutas que também a gente influencia em intoxicação, como a uva, né? Então a gente entra com uma maçã, com uma pera, uma banana. A banana é mais calórica, né? Então isso ajuda bastante. Abobrinha, a gente também pode oferecer. Berinjela, também ele é excelente, né? O extrato da berinjela ele ajuda também como um antioxidante, ajuda na recomposição do fígado, né? Então a gente pode oferecer, né? A cenoura a gente já não orienta tanto, porque às vezes a cenoura ela vai potencializar alguma alergia, algum processo inflamatório, né? Não é ela que vai causar, mas a gente está propiciando essa influência. Eu acho que quanto mais natural a gente oferecer, às vezes, um petisquinho ali para ele ali na fora, porque eles vêm pedir, né? Ficam ali debaixo da mesa, né? Com aquela carinha, né? Então a gente acaba lá, deixa eu dar só um pedacinho. É difícil, não é, a gente recusar, mas então a alimentação natural pode ser um excelente caminho em termos de prevenção. Isso, também, bem balanceada, né? Então a ração não seria assim, a alimentação natural, a gente não faria ali na pia, deixa eu separar, não vou colocar sal, não vou fazer com cebola ou com alho. Não, teria que ter uma suplementação ali também, né? Individualizar cada paciente, a gente vê os macronutrientes, né? Para a gente não ter sobrecarga. Por um lado é muito bom, mas também a gente propicia mais aquele acúmulo de tártaro, né? Então a escovação de dente teria que ser mais ampla ali, né? Então a gente teria que, de 3 vezes por semana, a gente aumentar para 5 vezes a escovaçãozinha desse. E olha que bacana, então, esses dois alertas que o doutor está trazendo aqui para a gente, tanto com relação ao acúmulo de tarto, com essa alimentação mais saudável, mais natural,
quanto com relação à importância, gente, de ter um orientador, um nutricionista guiando todo esse processo, porque não pode ter nem excesso de nutrientes e nem falta deles. E é por isso que as rações aí ganham grande destaque e espaço nas gôndolas, não é verdade? Afinal de contas, elas têm todo esse balanço que já foi pré-definido. Mas esse alerta aqui é bastante interessante. Com relação ao diagnóstico, doutor, quais são os exames que são mais importantes para a gente identificar? Hoje a gente tem alguns exames ali que são menos invasivos. Uma citologia aspirativa, né, às vezes da neoformação, já seria um grande contexto ali para a gente estar entendendo ali o que a gente está lidando. Às vezes, esse diagnóstico, às vezes ele pode vir inconclusivo e a gente vai ter que partir para uma biópsia ali, ou incisional, que a gente retira um fragmento para a gente mandar para análise, ou excisional, já retira ele por completo para mandar ele todo para análise. A gente também tem exames para pesquisa de metástase, um raio-x de tórax, ultrassom de abdômen, né? Mesmo esse paciente passando por um procedimento cirúrgico que a gente já diagnosticando, a gente vai ter que continuar ainda fazendo esses exames complementares também para pesquisa de metástase, para ver se ele não espalhou. Entendi, sempre estar em acompanhamento. Agora eu gostaria de entender com relação às opções de tratamento, assim, o que a gente tem de opção, é muito parecido com o câncer que acomete nós humanos e quais são os desafios, né? Porque apesar de existir o tratamento, eu imagino que os desafios sejam enormes. Exato. Então, quando a gente chega para o tutor, né, falar, olha, seu cãozinho, seu gatinho tem câncer, né? Então, ele tem que entender o que o paciente está passando e às vezes ele traz. A palavra câncer é algo traumático, né? Então também tem que ter o lado de ser empata, né? Como a gente traz isso, porque a gente não está tratando só o paciente, a gente trata... Eu ia falar, o veterinário ele trata o cãozinho e também os tutores, né? E a família, né? Então, esse tratamento, né? Se é um tratamento que a gente vai entrar com uma quimioterapia antes para esse paciente, para diminuir esse câncer, para a gente ter mais margem limpa na cirurgia, né? Ou esse paciente vai ter algumas séries de sessões de quimioterapia, ou às vezes até a radioterapia, né? Então, uma radioterapia na medicina veterinária é uma realidade, né? Existem não só também a parte, né? A gente tem a parte de fitoterapia, né? Então a gente tem a aplicação de homeopatia, que seria a parte do viscum, né? Que ajuda também a combater, ele vem de uma planta que ele ajuda também a combater células tumorais, né? Não é que ela vai ser como um quimioterápico, mas ela ajuda na qualidade de vida para esse paciente por um período. E os efeitos colaterais? Não é como nós, né, que vai perder o cabelo, né? Então, os cãezinhos, às vezes, eles acabam tendo outras diminuição pode ter um pouco mais de queda de cabelo, mas esse paciente ele pode ficar mais prostrado. A gente desencadeia alguns processos intestinais logo após a quimioterapia, né? Então, algo que a gente também tem que pensar, né? O fator nutricional ele é importante para esse paciente, mas a gente tem que ter um adendo que se a gente coloca muita vitamina para ele, a gente vai estar alimentando o câncer, não o paciente. Então, a gente também tem que ter outra parte de nutrologia ali para esse paciente, para a gente se adequar, né? Porque o câncer ali está sendo um parasita, né? E a gente também existe os cânceres que existe a cura, né? E às vezes existe aquele tratamento que vai ser mais paliativo, né, para esse paciente. Quando a gente fala em chance de cura, ela gira em torno de quanto e o quanto o diagnóstico precoce pode determinar esse desfecho? Olha, se a gente diagnostica esse tumor ele pequeno, né? Então vamos pensar que essas células tumorais, elas estão mais no local ali, elas não estão se espalhando tanto, né? Existem tumores que às vezes a gente opera em uma região e depois de um mês ele tem um crescimento em outro local, né? Então ele tem outros desenvolvimentos, né? Então tudo muito muda, né, para um paciente. Se for um tumor benigno, normalmente ele é curativo, a gente retira. Um tumor de baixo grau maligno, normalmente a gente retirando, fazendo excisão dele, a gente vai ter a cura para esse paciente, mas a gente vai ter que sempre estar monitorando ele com exames preventivos para metástase, porque a gente não consegue ver uma microcélula, né? Então isso que a gente traz para nós ali,
no tratamento, né, para esse paciente estar sempre voltando com retornos contínuos ali, para a gente não deixar, às vezes, envolver ou esse paciente ter a cura por completo. E por onde que caminha a orientação com relação aos tutores para se definir entre os cuidados paliativos ou a eutanásia de fato, quando, infelizmente, não há chances de cura? O que a gente pensa, né? O que é qualidade de vida, né? Então, o cãozinho ou gatinho, ele levantar, comer ali o alimento dele, fazer as necessidades no local próprio, tocou a campainha, ele vai lá abanando o rabinho. Quando ele já não começa, ele fica só acamado, só deitado, então a gente já começa a pensar, esse paciente já está perdendo já aquela qualidade de vida, né? Mas existe também todo aquele aspecto de a gente estar querendo estar juntinho deles ainda, né? E se eu tentar mais um pouco? Isso, ainda fica sempre aquela dúvida, poxa, será se eu optei muito cedo ou se eu não optei muito tarde, né? Mas isso é uma influência que tem que estar conversando com o médico veterinário, a gente sentar e jogar, conversar o que é real, né, para o paciente. O que ele está sofrendo? Às vezes aquele apego emocional, às vezes, acaba deixando ele por mais um tempo, que às vezes o medicamento não está fazendo mais nenhum efeito ali para a dor. E no cuidado paliativo é possível certificar o tutor de que ele está vivendo esse processo de uma forma menos dolorosa, de fato? Isso, às vezes a gente consegue, às vezes o tumor, o que acontece? Às vezes a gente não consegue estagnar o crescimento desse câncer, né? E às vezes ele vai ulcerando, né? Então ele vai abrindo, vai tornando uma ferida aberta, né? Então, esse tumor, às vezes a gente não consegue operá-lo. Então, esse paciente já tem já uma metástase, então já tem já um processo doloroso, os curativos diários. Então, o estresse psicológico para o tutor também é complicado, né? De ver aquele cãozinho que uns meses antes ele corria, brincava e hoje ele já não faz, toca nele, sente dor, aquela ferida que nunca cicatriza, né? Daquele câncer, então tudo isso influencia. E como, doutor, oferecer apoio emocional a esses tutores ao longo desse processo? Eu acho que a gente tem que ter aquele lado humano também, né? Então o médico veterinário ele tem que ter um lado humano, né? Por mais que a gente goste dos animaizinhos, né? Por trás tem os tutores ali que levam ali, às vezes foi um estágio da vida dele que ele proporcionou da vida dele. Eu acho que a gente sentar e conversar com frases importantes, às vezes como a gente vai passar, né, a mensagem para eles, eu acho que a gente tem que trazer para o nosso lado ali, ter esse entendimento, acolher, né, um abraço, né? Acho que aquele dia a dia, às vezes tem aquele tutor que às vezes já passou pela eutanásia, mas ele vem lá na clínica para conversar, para bater aquele papo, porque ele vinha trazer aquele horário, o banhozinho. Eu acho que a gente tem que estar sempre solícito, né? Exato. E foi isso que o doutor, inclusive, falou desde o começo do nosso bate-papo, né? Não é só sobre cuidar do animalzinho, que é a grande paixão da sua vida, mas é sobre cuidar da sua família também, né? Abraçar essa família pet como um todo. Vamos conferir juntos, pessoal, o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Então vamos lá, a gente te perguntou qual aspecto você considera mais importante nos cuidados oncológicos com os pets. A alternativa mais votada, com 57%, diagnóstico precoce e exames regulares. 22%, tratamento personalizado e um acompanhamento constante. 15%, controle da dor e a promoção do bem-estar do animal. E 6%, alternativa menos votada, o apoio emocional e o envolvimento da família nesse processo. O que você achou do resultado da nossa enquete? Achei bem interessante, né? Porque concilia tudo, né? Os exames, eles são fatores diferenciais ali que a gente vai dar todo esse contexto, né? Para o paciente ali, os cuidados básicos, né? Quando a gente pensa na medicina veterinária preventiva, a gente está tentando se prevenir ao máximo, né? Então a gente entender, trazer isso para o tutor, né? Então retirar essas dúvidas, né? E para ter o melhor diagnóstico e o melhor tratamento possível para esse paciente. Que é o que a gente falou, né? Diagnóstico precoce define, é claro, o desfecho desse tratamento. Espero que você tenha aproveitado essa nossa consulta. Gostaria demais de agradecer mais uma vez sua presença e participação por aqui. Para você que gostou e quer conhecer um pouquinho mais do trabalho do Dr. Diego de Matos, cirurgião veterinário, ele deixa à sua disposição 2 Instagrams, pessoal. Diego_D_Matos, com 2 T's, e Dr. Diego de Matos. É só entrar lá,
adicioná-lo e encaminhar sua pergunta. Ele também deixa à sua disposição o e-mail, mvdiegodematos@gmail.com. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço aí a oportunidade novamente aí. E a gente está sempre melhorando ainda mais a medicina veterinária ali para os nossos pacientes com qualidade, que a gente não só transmite a qualidade deles, mas a vida também para os tutores aí, para as famílias. Exatamente, para toda a família pet. Consulta doutor vai para um rápido intervalo e já voltamos para falar a respeito das doenças e dos cuidados que devemos ter com a pele e com os pelos dos nossos bichinhos. Já estou te esperando. Seja bem-vindo, bem-vinda também mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, primeira sexta-feira do mês é o dia da nossa consulta pet, que a gente faz uma consulta ali focando na saúde dos nossos bichinhos de estimação, dos nossos amiguinhos de quatro patas. No primeiro bloco, a gente falou sobre doenças oncológicas, quais os cuidados, como que a gente faz para identificar, qual a importância do diagnóstico precoce e as opções que temos, é claro, de tratamento. E agora, no segundo bloco, nós iremos focar, gente, nas doenças dermatológicas. Muitas vezes elas podem indicar alguns sinais ali que podem trazer uma realidade um pouco mais grave por trás. Sinais esses que não podem em nenhum momento ser negligenciado, combinado? A pele é o maior órgão do nosso corpo e dos nossos bichinhos também. Muitas vezes aparece ali uma coceirinha, uma manchinha, uma queda de pelo numa região específica e a gente não dá muita atenção, mas por trás deste sinal podem existir parasitas, fungos, alergias, irritações e até doenças autoimunes. Então a gente vai caminhar agora por esse universo e entender quais são estas questões e de que forma que a gente consegue atuar para ajudar os nossos bichinhos de estimação que a gente tanto ama. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e relevante, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, porque, como eu sempre digo aqui, queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Te convido também a participar dessa consulta que foi marcada para você. Encaminha para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 Operadora 11 33 37 5886. E temos agora a nossa segunda enquete já acontecendo no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Diretora, excelente tarde para você. Traz para a gente, por favor, a nossa segunda enquete na tela. Vamos lá. Como você costuma cuidar da pele do seu pet? Tento manter os banhos em dia, mas nem sempre consigo. Tá vendo que a gente quer e a sua verdade nada além dela. Só levo ao veterinário quando aparece alguma coceira ou uma feridinha de fato. Dou banho em casa com um shampoo neutro e isso é o suficiente. Ou confesso que nunca pensei muito em cuidados com a pele. Qual a alternativa mais te representa? Queremos a sua verdade. Vamos juntos então conhecer quem é a nossa convidada deste segundo bloco. Thaís Lopes, dermatologista veterinária. Com 15 anos de atuação, ela realiza o sonho de infância de cuidar dos animais. Algo que sempre fez parte da sua essência desde menina. Atenciosa e empática, tem como diferencial o acolhimento aos tutores, explicando cada etapa do tratamento, também garantindo que se sintam seguros e confiantes nos cuidados com seus pets. Entre os maiores desafios da profissão, destaca o alto custo e a longa duração de alguns tratamentos, especialmente nos casos de alergias, que têm se tornado cada vez mais comuns e exigem um acompanhamento ali contínuo. Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso Consulta ao Doutor, Consulta Pet. Obrigada, estou muito feliz de participar e ajudar, né, com essa informação tão importante. Tão necessária. Quando a gente fala, doutora, entre cães e gatos, assim, quais são os desafios com relação à pele destes animais? Porque são seres bastante diferentes, inclusive no quesito comportamento, nessa questão do tomar banho, não é verdade? Sim, o que chega muito e que incomoda muito, né, os responsáveis pelos animais, geralmente é a coceira. Tá. E a coceira no cão até ela é mais aparente. Só que quando a gente fala de gato, eles ficam mais escondidinhos e tem a limpeza do gato. Então eles já se lambem, fica mais confuso, né? Um cão se lambendo lá o tempo inteiro, a gente já fala assim, olha, ele não tá bem, ele tá ali com uma coceirinha considerável. Um gatinho faz parte do comportamento. Aí fica mais difícil diferenciar, né, por conta disso. Mas sim, geralmente a queixa está muito relacionado à coceira, que acaba sendo em excesso. É o que chama mais atenção, excesso de queda de pelos também, ou até as feridas, né, quando chegam a ser mais aparentes.
Entendi. É verdade, doutora, que existem aqui 160 tipos de problemas dermatológicos em cachorros? Para mais, né? Para mais? Para mais. Olha isso, gente, Porque 160. E às vezes os problemas vêm combinados, né? Tá. Então, por exemplo, tem cães que eles estão em tratamento para alergia há muito tempo, com um tratamento muito forte e começa a ter problema endócrino. Então, às vezes, você pode ter combinações, né? Então, dependendo do caso, a gente pode ter mais de um problema até. E é difícil diferenciar, por isso que dermatologia precisa de exame, não tem questionamento, né? Olhando fotos ou vendo o paciente, se não coletar exame, não tem como a gente bater o martelo no diagnóstico. E é o que você falou, né? Assim como a gente, às vezes a gente toma um medicamento para tratar uma questão específica e quando vai ver como efeito colateral a gente teve ali uma erupção cutânea, uma certa alergia e aí até você chegar ali, né, no cerne da questão, até você identificar que foi um medicamento tomado X tempo atrás, foi, né, gente? Já foi. Queria começar falando então sobre sarna. O que é a sarna? Quais são as características dela e as dificuldades, os desafios no tratamento? Existem alguns tipos de sarnas, tá? Mas existe a sarna que é contagiosa e tem sarna que não é contagiosa, né? Isso causa uma certa confusão. Hoje em dia, a sarna tem diminuído um pouquinho por conta das medicações. Tem muitos antipulgas que já tratam a sarna. Então, ela decaiu um pouco, mas ainda assim é muito frequente, principalmente no Brasil, né? Então, a gente tem sarna sarcóptica, sarna de orelha autodésica, tem muitos tipos. Isso tanto para cães quanto para gatos? Isso, tem as de cão e tem as de gato, né? É muito importante prevenir, é muito fácil prevenir a sarna. Então, bora trazer essa informação. Importantíssimo. Muitos antipulgas já previne pulga, carrapato e a sarna. Então, é muito importante a prevenção, porque a sarna, além de coçar muito, causa lesões importantes, né? Já tive casos de animal que, por uma sarna demodésica, ele chegou num ponto que ele não aguentou, realmente, porque dá infecção secundária. Então, você vai ter a sarna, mais infecção por bactéria, e aí o cachorro fica muito mal. Então, a prevenção é o segredo de toda e qualquer sarna. Entendi. Por onde que caminha essa prevenção? A prevenção ela pode ser mensal, né? Então, o uso das medicações apropriadas, coleira, aquele de passar nas costas, de pingar. Tem vários tipos, de prevenção. É importante falar com o veterinário para ver qual que é melhor para o seu animal. Por exemplo, se é um animal que não sai muito na rua, até você pode fazer uso de comprimidos. Se não, você vai precisar de coleira, vai precisar até de associação, por exemplo, se ele vive na grama, tem muito contato com carrapato. Eu gosto de fazer uma prevenção muito individual, né? Do que cabe no bolso do tutor, do que o animal precisa de acordo com a rotina dele também. Você estava comentando a respeito de carrapato, de pulgas. Fala pra gente também sobre essa questão do desafio do tratamento, como identificar que o animalzinho está sendo acometido. Uns são mais fáceis que outros, né? Mas vamos lá. A gente tem um desafio grande de pulgas, porque muitas pessoas pensam que quando vê a pulga no animal, ele tem pulga. Mas é muito comum ele estar com a pulga e a gente não ver. Entendi. Então é aí que está o grande problema. Por isso que a gente tem que prevenir, porque às vezes a pulga está lá e a gente não consegue ver. E enquanto isso o ambiente já infestou, né? Então é um problema muito sério. E a gente tem doenças, né, que são causadas por pulgas, por carrapatos. Então a prevenção é extremamente necessária nesses casos. E aí, por exemplo, né, por onde que caminha esse tratamento até o tratamento preventivo, né? A aplicação de um determinado produto, medicamento de tempos em tempos, a forma como deve ser penteado ou analisado o pelinho dos nossos bichinhos, a pele, assim, quais são as grandes dicas que a gente pode tirar e trazer, é claro, para a nossa audiência que nos assiste? Isso, até durante o banho é possível ver, né, muitas coisas. Geralmente a queixa, eu fui dar banho na minha cachorrinha e achei essa feridinha, talvez seja uma picada, e aí avaliar. Então, é importante não só a questão da prevenção, viu que tem pulga, já leva para o veterinário, faz exames, porque tem a questão
da doença também. Então, sempre observar, passar a mão, olhar a orelha também, né? Às vezes tem uma sarninha na orelha, às vezes é uma coceira, um balançar de cabeça, né? Eles manifestam também lambendo as patinhas, né? Ah, ele tem o costume de lamber a pata. Da onde veio esse costume? Muito provavelmente ele começou coçando. É a forma dele coçar a patinha, é lambendo. Então, pode ser picadinhas? Pode ser alergia, que é o que a gente tem de mais comum, né? Exatamente. Como que eu diferencio, por exemplo, uma sarna, uma feridinha de uma sarna, de uma feridinha de uma alergia? É muito complicado, né? A primeira coisa Isso que a gente tem você já falou logo no começo aqui da nossa entrevista. Não tem como fazer análise por foto? Não tem, porque é muito similar, né? As lesões são muito similares. Por exemplo, quando o animal tem um halo, né, a gente chama de alopecia circular, pode ser sarna, seborreia, pode ser ácaro, né, de qualquer tipo de sarna, mas pode ser alergia porque uma pústula se formou e se rompeu. Então, primeira coisa, a gente descarta a sarna fazendo um exame chamado pesquisa de ectoparasitas. Então, faz esse exame para descartar se tem a sarna, para a gente poder começar a chegar na alergia. Porque antes de chegar na alergia, a gente tem que ver a questão dos ectoparasitas, porque eles vão causar lesões e a alergia também, eles vão causar coceira e alergia também. Então você vai caminhando ali para um diagnóstico de exclusão de fato. Exatamente, dermatologia é totalmente exclusão. Então, às vezes o caminho é mais rápido, né? Achou o ácaro da sarna, ok. Às vezes é demorado, não tem sarna. Será que é alergia? Depende dos sintomas. Agora eu queria um alerta especial para os tutores que têm dificuldades de colocar o coletinho nos seus cachorros. Porque isso pode vir ajudar bastante no tratamento, mas muitos cãezinhos, principalmente, são bastante resistentes, né? E aí fica aquela coisa, eu não quero colocar, porque quando coloca ele fica tão estressado, quando coloca ele fica tão amuadinho, tão chateadinho, mas é para o bem dele, não é, doutora? Sim, os colares e todas essas formas dele não coçar, né? A gente tende a fazer isso por curto prazo, né? Então, já passou por mim animais que ficaram anos, né, utilizando os colares para não coçar, a gente chama de colar elisabetano, né? E tem também outros também de vestir, de colocar mais molinho. Só que o que acontece é que a gente tem que evitar a todo custo. E como? Fazendo um tratamento rápido. E para isso a gente precisa de um diagnóstico rápido, para tirar o quanto antes isso deles, né? Estressa de fato, né? Estressa muito. A gente, eles, né? Estressa, assim, quem é tu? Porque eu também sou tutora, eu sei que eu não quero deixar a minha com aquilo lá. Mas é importante no começo, porque se durante o tratamento, assim, no comecinho, né, ele começar a lamber e tudo, aí vai ser menos efetivo. Mas nem todos os cães precisam, né? O segredo é agir rápido, descobrir o problema rápido. Perfeito. Temos perguntinha, participação da nossa audiência? Pergunta na tela. Então vamos lá, a pergunta da Carla Menezes, de Campo Grande. O veterinário disse que meu cão tem dermatite atópica e precisa de tratamento contínuo. Isso quer dizer que não tem cura? Olha aí essa pergunta da Carla. Pra gente, nós humanos, né, uma dermatite atópica já é, assim, um trabalhão para conduzir e manter controlada. Pra pet, então? É complicado. A gente vê, né, a dermatite atópica nas crianças. E nos pets, o que acontece? É difícil, né, entender que a realidade dela é que ela não tem cura, mas sim tem controle. Então, você pode ter um animal com dermatite atópica totalmente com qualidade de vida, né? Desde que o tratamento seja feito de forma individualizada, né, de acordo com a fase que está. Porque essa alergia, ela tem fases. Às vezes o animal tem uma infecção secundária, vai precisar de um antibiótico, né? Às vezes ele tem problema alimentar associado, então ele tem a dermatite atópica com a alergia alimentar, que a gente vê que tem essa associação. 30% dos cães com dermatite atópica tem uma questão alimentar envolvida. Então, um tratamento conjunto precisa de muito acompanhamento, porque vai ter que controlar para a vida inteira. Existem hoje em dia outras formas, né? Não medicações para a vida inteira ou até outras formas de tratar, mas é um animal que sempre vai precisar de atenção. Entendi, gente. E quais são as condições, por exemplo, que podem servir como gatilhos? Fora a alimentação, né? Que eu imagino que também tenha um peso bastante considerável. Hoje em dia não é muito elucidado ainda as causas, mas a gente sabe que tem grande parcela da questão genética. Né? Então a gente vê raças, por exemplo, shih tzus
Goldens. A gente vê muitas raças que têm uma predisposição bem grande a essa alergia. Então, tem a questão genética, tem-se um estudo pensando na questão imunológica, que antes os animais estavam lá na natureza, trabalhavam contra coisas mais pesadas, né? Então, vermes e coisas mais difíceis. E hoje ele está em casa, né? Então, ele começa o quê? É um sistema imunológico que quer trabalhar, tá doido para trabalhar. E aí ele vai trabalhar no quê? No ácaro da nossa casa, no pólen da plantinha, em coisas do meio ambiente que ele responde de forma exacerbada. Então, isso faz com que ele comece a coçar. E isso começa a dar lesão e toda aquela sequência. Mas não tem algo exato, a gente sabe que a genética conta muito. Bacana, gente, que interessante. E eu confesso que eu estava ali fazendo minha pesquisa para elaborar as perguntas dessa entrevista e cheguei numa questão que eu fiquei bastante curiosa e eu queria ouvir um pouco mais a respeito. Acne felina. A acne felina, ela acontece nessa região, né, na parte no focinho mesmo. Tá. O tratamento dela, você pode fazer tratamento tópico ou oral. É um pouco comum nos gatos. Os gatos ainda têm a questão de lamberem muito. Então, é uma região que até o pote, eu aconselho sempre potes que não sejam de plástico. A gente chama de acne, mas na verdade é uma como é que se fosse... Uma alergia. Mas é umas formações, né? Fica inflamado, a gente faz o tratamento, mas é bem tranquilo. Mas tem esse nome é bem interessante. Eu passei e falei assim, gente, mas não é possível. Mas ela é bem específica, bem na região do queixo. Entendi. Mas ela tem esse nome realmente. E aí a gente tem também uma série de outras questões que podem vir a interferir na nossa saúde, como a esporotricose, não é? Muitas doenças, esporotricose. Agora a gente está tendo um problema grande com a leishmaniose também. Tá. E a leishmaniose entra muito na questão da prevenção, porque se a gente usasse mais as coleiras, né, ou então esses antiparasiticidas para a gente tentar tirar esses mosquitos, né, não deixar eles chegarem perto dos nossos cães, a gente teria um controle muito melhor. É uma das doenças que ela pode manifestar qualquer tipo de ferida. Tá. Então, queria que você explicasse um pouco mais a respeito de cada uma delas para a gente conseguir entender e também visualizar um pouco melhor na nossa compreensão. A esporotricose existe em cães, mas é muito mais comum nos gatos, né? E a leishmaniose, a gente está tendo um problema grande com cães. Antes a gente pensava mais em cães de praia e tudo, mas agora tem se espalhado bastante. Também na cidade. São lesões mais profundas, né? Principalmente a esporotricose. São lesões que costumam ser bem feias, o tratamento é longo. A leishmaniose já é uma vida louca. A leishmaniose ela pode ter qualquer tipo de manifestação. Então, precisa estar sempre de olho, fazer os exames, tudo. Mas ela pode também dar lesões bem, bem feias e que vão diminuir muito a qualidade de vida do animal. Por ser uma zoonose, a gente tem o tratamento certinho, tem que conversar com o veterinário, ele vai ter que notificar, e é bem sério, né? Quando a gente fala de zoonoses. Então, assim, por mais que você ache que é só uma coceirinha, nasceu uma feridinha, toma cuidado, porque assim, pode ser algo mais grave, né? Então, sempre procura o veterinário quando você vê qualquer lesão, porque a gente precisa ver a evolução disso, como é que vai ser. E aí a grande questão é você ir o quanto antes para esse veterinário, fazer o diagnóstico, chegar, né, fechar esse diagnóstico para você definir o tratamento e evitar que, por exemplo, essa questão passe para o tutor. E ele passa de que forma? Sim, o problema grande da leishmaniose, por exemplo, é o mosquito. O mosquito vai passar essa doença pro animal, vai picar o animal, vai picar a gente. Então, é uma doença que os mosquitos, né, são um grande problema. Então, por isso que sem prevenção não adianta a gente ficar tratando os animais com leishmaniose e a gente não prevenir, senão não vai adiantar nada. E a esporotricose? A esporotricose o gato vai arranhar, vai morder e aí isso pode acabar virando para o ser humano. Entendi. Aí, por exemplo, você tem um animalzinho que foi diagnosticado com esporotricose, é importante que você mantenha ele ali
numa certa distância, Isso. porque ele não Então, pode tomar vir a todos os te cuidados. morder ou te arranhar, certo? Senão, caso isso aconteça, é importante que você vá até uma unidade de saúde para fazer Sim. o tratamento preventivo também, não é, doutora? Precisa ficar muito de olho e precisa fazer tudo bem certinho. São doenças muito sérias. Quais são os sinais que a pele do nosso animalzinho pode dar para vir a trazer uma mensagem de algo mais complicado que esteja ali escondido em uma manifestação cutânea? Às vezes, nódulos, por exemplo, mesmo que pequenos, podem ser algo bem perigoso. Eu já tive até um caso de, quando eu fui recém-formada, de um Golden com um nódulo minúsculo, meio centímetro, né? Uma bolinhazinha lá. Bem piquititivo. Vamos fazer uma citologia para ver o que era. Fez citologia aspirativa, né? Você coleta por dentro. E aí era um tumor maligno, precisou retirar uma grande parte, fazer químio. Então, assim, às vezes pode ser realmente algo bem simples e às vezes não. Uma pequena bolinha pode ser algo bem perigoso. Às vezes, os animais chegam numa evolução mais rápida, com um problema de pele mais grave, feridas graves, elas vão abrindo e tendo infecções secundárias. Então, aí também é um grande perigo. Mas, geralmente, o problema de pele começa pequeno e vai ficando grande. Então, não deixa ficar grande, porque às vezes é muito rápido. Às vezes, quando você vê, o estrago já foi muito grande, né? Fica aí o alerta, gente. Não fica deixando para depois. Achou alguma questão ali, você já pega o seu bichinho e leva no seu veterinário de confiança. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela? Então vamos lá, como você costuma cuidar da pele do seu pet? A alternativa mais votada, 57% dos votos. Tento manter os banhos em dia, mas nem sempre consigo. 22% só leva ao veterinário quando aparece alguma coceira, alguma feridinha. 15% dou banho em casa com um shampoo neutro e tá tudo certo. Ou 6% confesso que nunca pensei muito nos cuidados com a pele. O que essa nossa enquete reflete? É muito parecido com o perfil dos pacientes que aparecem no seu consultório? Ou você acha que... O que você absorve dessa enquete? Essa enquete é bem interessante. Banho é uma dúvida extremamente comum de todo mundo, né? Mas a questão é que nem tanto a frequência, né? Tem cães que têm muita necessidade de banho e tem cães que não têm necessidade de tomar banho muito raramente. Então, é uma preocupação das pessoas, mas eu digo que assim, é bem individual, né? Então, vai depender do seu estilo de vida, se o cão dorme com você ou não, mas é uma dúvida bem interessante. Mas, gente, você tratando bem o seu cão, às vezes você não tem condição de comprar um shampoo super premium, mas faz direitinho, enxágua bem, não usa secador quente. Tem muitas dicas que a gente pode dar que podem melhorar demais a qualidade do seu pet no dia a dia, que vai da alimentação, do banho, de prevenir os ectoparasitas, de muitas coisas que a gente pode fazer e melhorar. Eu acho que vale a gente deixar um recado, pelo menos a respeito da periodicidade que esse cãozinho ou esse gatinho precisa ser levado, para pelo menos fazer ali um check-up e ver se está tudo certo naquela pele, porque envolve pelo, envolve uma série de questões ali que às vezes fica difícil mesmo para o tutor identificar. Só um olhar especializado é que vai definir ali o desfecho. Isso, qualquer dúvida que você tiver, já procura o dermatologista. Mesmo que seja uma queda de pelos, às vezes tudo começa do pequeno. Uma queda de pelos acentuada já pode demonstrar um problema mais grave lá na frente. Então, sempre examina bem o seu cachorrinho. Sempre levanta as orelhas, às vezes, né, fica umas partes meio escondidas. Olha embaixo das patinhas, é uma região que também tem muito problema. As almofadinhas. Isso, olha, corte de unhas. Uma coisa interessante, por exemplo, lembrar de cortar os pelos embaixo das patas. Aquilo lá, aqueles pelos, eles podem levar o cachorro até a escorregar e ter problema ortopédico lá na frente. Então, detalhes pequenos que a gente observa na consulta preventiva e na dermatológica vão fazer toda a diferença na vida do animalzinho. Olha só, gente, que bacana. Não perca essa dica da doutora Thaís Lopes, dermatologista veterinária e também médica preventiva. Para quem gostou, quer conhecer um pouco mais a respeito do trabalho da doutora Thaís, ela deixa à sua disposição Thaís Lopes Vet, o Instagram, também deixa thais.denvet@gmail.com, que é o e-mail, e o WhatsApp, 0 operadora 11 97383 5000.
Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, estou muito feliz de colaborar aqui com vocês. Compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar de segunda a sexta-feira às 16 horas. Excelente final de semana para você. Até segunda. Tchau.